Queridos, nos últimos 200 anos da história humana, nós avançamos mais do que em 2000 anos de história. Principalmente quando se fala do conhecimento científico e tecnológico. Esse celularzinho que está na sua mão aí, ele faz mais coisa do que os computadores que eu comecei a trabalhar na área de informática, lá em 87, quando eu entrei para a faculdade de informática, um computador que a instalação dele ocupava uma sala inteira, umas máquinas enormes assim que ocupavam a Shell Brasil, onde eu prestava serviço, e aquela instalação que pegava quase que um andar inteiro, aquelas máquinas enormes, não fazem nem 1/1000 do que faz esse celular que está na sua mão. É impressionante. Em pouco tempo você não vai mais dirigir. O seu carro vai sozinho. E dirige melhor que você. Aí você diz assim, a minha mulher eu tenho certeza. Que isso? Isso é machismo. Nós, daqui a um tempo, estaremos no centro da cidade, temos que ir para o outro lado, um drone vai levar a gente. Você vai entrar num drone, para o outro lado, rapidinho, beleza pura. Em pouco tempo nós teremos carros que não vão produzir nada de poluição. Energia limpa. E aí quem é dono de posto de gasolina tem que começar a investir em outra coisa. Porque vai mudar o negócio. As carvoeiras vão fechar. A área de seguros, os carros não vão bater mais praticamente, porque tudo automatizado, tudo funcionando de uma maneira muito mais precisa, seguro vai cair sensivelmente. Quem trabalha com seguro vai ter que mudar de ramo. As coisas estão evoluindo numa velocidade incrível. Só tem um detalhe. Todo esse avanço não gerou conforto no interior das pessoas. A gente evoluiu na tecnologia, mas não evoluiu no coração. As pessoas estão sofrendo muito mais. Tem muito mais depressão, tem muito mais suicídio, tem muito mais angústia, tem muito mais falecimento da unidade familiar. Parece que Paulo sabia disso, e lá em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, ele vai dizer assim: lembre disto, nos últimos dias, repete comigo, nos últimos dias, legal, haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Paulo está denunciando que perto da volta do Senhor Jesus, inveja, calúnia, avareza, violência, ia tomar conta de tudo, ia ter muita gente dizendo que é o que não é, falando que é do reino, mas sem ser, falando que ama a Deus sem amar, falando que crê em Jesus sem crer. Infelizmente, nós concluímos que a humanidade avançou no seu conhecimento geral, mas regrediu nos seus conceitos morais e regrediu no seu relacionamento com Deus. Isso se aplica para a igreja também. Infelizmente, diante desse quadro todo, os inimigos da igreja querem que a igreja se cale. Os inimigos da igreja querem que a igreja não se posicione.
Não fale de assunto nenhum que reverbere nos seus interesses. Meus amados irmãos, Martin Luther King já dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E os maus estão falando à torta direita, estão falando pelos cotovelos, e estão infiltrados nos principais organismos de fala desse país. Universidades, empresas públicas, área política, judiciário. E o mal fala, mas a igreja que tem a verdade que liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querem nos calar. E a boa defesa é dizer: olha, não pode misturar igreja com política, não pode misturar igreja com coisas do Estado, não pode misturar igreja com coisa disso, com coisa daquilo. E aí, com esta ética, uma ética entre aspas que eles definem, a igreja não pode falar nada. Quem são esses políticos? Os políticos maus, os corruptos, para determinar o que é ética dentro da igreja? Quem são os inimigos da igreja para determinar o que é ética dentro da igreja? São eles que definem dentro da nossa casa o que é ética agora? Que moral eles têm? A Bíblia nos mostra que os profetas se posicionavam e pagavam o preço disso. Pega os profetas do Velho Testamento lá, eles denunciavam os reis e denunciavam a vera. Um dia um profeta foi chamado, e o rei Acabe só chamou porque o rei de Judá falou assim: vamos ouvir mais um profeta. Ele falou: não gosto de chamar esse camarada não, porque ele só fala coisa contra mim. Aí quando ele chegou o profeta, o Acabe disse assim: vê se fala uma coisa boa para mim agora, essa guerra que eu quero ir. E ele falou assim: pode ir na guerra, você vai detonar lá, você vai se dar bem, com sarcasmo. Aí o Acabe falou assim: está vendo aí, já está com um sarcasmo, ele só fala coisa contra mim. Aí o profeta falou assim: eu só falo a verdade, se for para a guerra você vai morrer, Deus não está contigo. Os profetas se manifestavam não só sobre as ações governamentais, eles se posicionavam sobre a vida pessoal das autoridades, porque as autoridades deveriam ser exemplo. É o caso de João Batista. João Batista, Herodes, ele toma a mulher do irmão dele, Filipe, e quando ele toma Herodias, ele toma a mulher do irmão dele. O João Batista está lá, e o Herodes gostava de ouvir o João Batista. Olha só, tem gente que faz coisa errada, mas gosta de ir na igreja, menos aqui. E ele foi lá ouvir o João Batista. Quando ele está lá de frente para o João Batista podia falar assim: vou falar uma coisa para agradar ele, né? Quem sabe eu vou numa festa no palácio, quem sabe vai ter um queijo brie com damasco lá na torradinha de entrada, né? Quem sabe vai ter um sorvetinho depois, um Häagen-Dazsinho, hein? Quem sabe vai ter um filé mignon, ou vai ter uma picanha. Não, o João Batista falou assim: ei, o que você fez de tirar a mulher do seu irmão é indigno diante de Deus, essa mulher não é tua. Perdeu o pescoço. Mas aí, em pleno século 21, eles querem calar a igreja. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você vai se calar? Você está satisfeito com a violência do país? Você sai daqui, vai para casa, para num sinal tranquilo? Você vai visitar um parente seu numa comunidade, você sobe tranquilo? Você chega num lugar, que nem eu fui lá em Jardim Catarina, você chega lá, tem aquelas barricadas, aí você chega lá, aí você faz o quê? Ô gente, vou tirar a barricada aqui, e você passa, tranquilo.
Gente, que bom encontrar vocês. É assim que você faz? Você está satisfeito com a burocracia para você abrir uma empresa nesse país? Com a dificuldade para você empreender? Com a dificuldade de tanto imposto que tem que pagar que você se perde, daqui a pouco chega um fiscal e tenta te tirar dinheiro? Não é todo fiscal não, tá? Desculpa se você é fiscal, não é todo não, mas tem alguns. Alguns, muitos. Não todos. Volto a dizer, mas muitos. Você está satisfeito com o tratamento que os policiais recebem? Que os profissionais de saúde recebem, apanhando em hospital público porque está faltando alguma coisa que eles não roubaram? Você está satisfeito de ver professor apanhando em sala de aula? Você está satisfeito? É isso mesmo? Nós vamos nos calar, e o professor vai dar aula, aí ele fala um negócio, alguém não gosta, bate nele. Você está satisfeito de aluno apanhar, porque professor tem uma ideologia, aí o aluno pensa diferente, aí o professor faz um escárnio com o menino, acaba com o menino, bota todo mundo com o menino, e até agride fisicamente. Se você não está recebendo esses vídeos, sinal que você está bem blindado mesmo, hein? A igreja se cala, e a formação da nossa juventude se acaba. Você está satisfeito com a dificuldade para adoção? Um monte de gente querendo adotar, mas para adotar uma criança é tanta dificuldade, e aí a criança vai ficando lá dentro, daquele ambiente difícil de ser controlado, e aí vai ficando maior, e tem gente que não costuma adotar quando é maior, e aí eles não ganham lá. Você está satisfeito com a falta de comida, de emprego na mesa do brasileiro? Você está satisfeito? Então vamos nos calar. Vamos nos calar, vamos deixar o povo morrer de fome. Você está satisfeito? Você não está, né? Então a gente tem que respeitar todo mundo, mas se calar não. Querido, a Bíblia diz no Salmo 33:12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Nós não podemos nos calar. Nesse país, nós vemos gente lutando para libertar ladrão. Onde nós vamos parar? Pastor, a igreja pode ter partido? Não. Eu pregaria no encontro de qualquer partido que me convidasse para pregar. Talvez não saísse vivo de alguns. Mas nós não temos partido, mas nós temos voz profética. E a igreja precisa entender isso. Você é uma voz profética onde você vai. Você é uma voz profética no que você diz, no que você apoia. Você é uma voz profética no seu voto. Você é uma voz profética na crítica que você faz ao que está aí. Agora, queridos, diante disso, alguns falam assim, não, mas tem gente que está preso, tudo, mas fez obra social. Legal, então agora o traficante dá presente no Natal e o resto do ano bota terror na comunidade, está tudo bem. O resto do ano ele bota um ambiente que ele domina, que pessoas são violentadas, quem não anda segundo as ordens passa dificuldade, mas deu presente no Natal, está justificado? Será que é isso mesmo? Uma obra social justifica uma ilegalidade de vida? Quero que você abra sua Bíblia em Amós, capítulo 6. Vamos ler o que a Bíblia diz para a gente sobre o seguinte tema hoje: o juízo de Deus sobre uma nação. Não pense que a mensagem vai ser negativa, não. Eu estou falando de juízo porque eu quero falar de libertação. Eu estou falando de juízo porque eu quero falar de absolvição. Eu estou falando de juízo porque eu quero falar de restituição. Eu não estou aqui por uma mensagem negativa, eu estou aqui por uma mensagem de conscientização e ao fim dela uma mensagem de esperança. Mas sem conscientização não vai haver esperança. Diz assim Amós capítulo 6,
a destruição de Israel. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião, e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até o grande Amate, e em seguida deixam até Gate, na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em cama de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos, dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais belos, finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo: assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali: há mais alguém com vocês? E a resposta for não, ele dirá: calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor, pois o Senhor deu a ordem e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? O Deus dos exércitos: farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, é a palavra do Senhor, e ela o oprimirá desde Lebo-Ramate até o vale de Arabá. Que Deus nos confirme a sua verdade para a nossa vida nessa manhã, amém? Queridos irmãos, veja esse texto. Amós está tratando da luxúria, da impiedade do povo de Israel. O povo de Israel está vivendo numa luxúria danada, está vivendo para si mesmo, está vivendo num egocentrismo incrível, e o pior de tudo é que a religião, ela agora começa a ficar distorcida em 2 pontos centrais, na sua teologia e na sua ética. Toda vez que você começa a crer em alguma coisa que a Bíblia não diz, o próximo passo é você viver alguma coisa que a Bíblia condena. Quando a sua teologia é fraca, seus valores morais também serão. Por isso me preocupa muito quando o discurso de uma determinada linha religiosa, ele se concentra apenas em bens, ou em curas, ou em vitória, ou em tudo. O evangelho é muito mais coisa. Eu também creio nisso tudo, em cura, em milagre, em vitória. Nós somos vencedores mesmo, mas quando o evangelho ele não é apresentado como um todo, o problema é que a facilidade teológica vai gerar facilidade pecaminosa, vai gerar facilidade da decadência moral. E Deus anuncia um justo juízo a essa nação. Em Amós 5:27 é anunciado um exílio. O que é o exílio? Um outro povo vem, invade Israel, escraviza aquele povo e leva para o seu país de origem. Quem vai invadir lá? A Síria, um país cruel, um país complicado, um país em que as leis de respeito a escravos não são as melhores, um país que quando tem que matar, mata e mata com crueldade.
E Deus fala: quem vai vir contra vocês é a Assíria. E vocês estão vivendo de um jeito tão longe de mim, e vocês estão tão calados em anunciar as minhas verdades, que vocês serão levados para o exílio. Eu queria pontuar 3 coisas nesse início. Primeiro, que o pecado é o ponto mais forte para a queda de uma nação. Alguns acham que a queda de uma nação tem muito a ver com a economia, tem muito a ver com a falta de recursos naturais, tem muito a ver com a falta de recursos hídricos, tem muito a ver com a falta de tecnologia, tem muito a ver com isso ou com aquilo. Deixa eu te falar uma coisa: existem países que não têm recurso praticamente nenhum, se reinventaram e estão no topo da lista dos países do mundo. Por quê? Porque esses países, eles têm baixa taxa de corrupção, baixa taxa de pecaminosidade organizacional. Um exemplo disso é Israel. Um paísinho desse tamanho, um paísinho assim, menor que Sergipe, e que está entre os grandes do mundo. Por quê? Porque Deus colocou a mão sobre aquele lugar, e aquele lugar é um lugar onde existem valores, não são perfeitos, mas melhores do que os que a gente vive no Brasil. O pecado é o maior ponto de decadência. O Brasil tem tudo para ser a primeira nação do mundo. Nós temos recurso natural à vontade. Em termos de turismo, nós podemos, até neve, se a gente quiser, a gente fabrica aqui. Porque lá em Dubai tem lá um shopping lá com pista de esqui lá, né? Então, a gente podia fazer isso também. Tirando neve, que a gente não tem assim, o resto a gente tem tudo aqui no Brasil. Tem tudo, tem tudo. País forte, país rico, um monte de jazida, um monte de coisa. A gente tem terra para plantar e ser um celeiro para o mundo. O maior problema do Brasil é pecado. Segunda afirmação que eu queria fazer é que o pecado da nação não será aniquilado se o pecado não for vencido primeiro entre o povo de Deus. A nação é o espelho da igreja. Não é a igreja que é espelho da nação. E essa é uma verdade dura de ouvir. Quando a nação está corrompida, significa que os valores do nosso meio gospel também estão. E a nossa voz profética não tem chegado como deveria chegar. E os nossos valores não têm sido os valores que deveriam ser. E eu não estou falando da nossa igreja, ou de você, ou de outro. Eu estou falando em termos gerais. Porque é o povo de Deus que dita o ritmo do mundo, porque a força de Deus é maior que a força do diabo, maior que está em nós que o que está no mundo. Se o diabo está prevalecendo, sinal que a gente está vacilando. Terceira afirmação que eu quero fazer, ainda sobre essa afirmação, eu quero dizer que isso gera um problema grave, hipócrita e danoso. Grave porque a gente peca tendo conhecimento do que é a verdade. Hipócrita porque a gente exige dos outros o que a gente também não está fazendo. E danoso, porque se a igreja vacilar, acabou tudo. Só a igreja pode mudar a história. Uma terceira afirmação que eu quero fazer é que todo pecado vai ser julgado. Você é lindo demais, você é precioso demais, você é único na coleção de Deus. Deus tem planos lindos para você, e Deus espera que você avance muito. Deus não tem prazer nenhum no seu fracasso. Agora Deus te oportuniza, mesmo nas suas dores, mesmo nos seus fracassos, tudo para você prevalecer e ser alguém no reino dele, um agente dele. Mas se você decidir viver o pecado e distante de Deus, há juízo de Deus, há julgamento. Seu pai, sua mãe, se eram presentes, denunciavam a você, está errado. Como o pai maior vai dizer, não, pode fazer, está tudo bem. Pastor, como é que uma nação entra em juízo de Deus? Como é que vive uma nação que entra no juízo de Deus? O texto explica. Como é que vivia essa nação? Dá uma olhada no versículo 1 do capítulo 6. Diz assim: ai de vocês que vivem tranquilos. É uma nação que é liderada por gente confiante, mesmo que vivendo no pecado.
A liderança do Brasil, a liderança das organizações, a liderança das áreas de formação de opinião, da mídia, de tudo, eles estão confiantes que vão continuar crescendo, avançando, ganhando dinheiro, vivendo bem, mesmo no pecado. Não há uma consciência dessas pessoas de que existe um Deus a quem deverão prestar contas. Há pessoas que, se tivessem roubado 100 milhões, ninguém tinha dado nem falta, mas não, eles quiseram roubar bilhão. É triste, não é triste? Não é muito triste? Aí falta merenda, e tem gente que até merenda rouba. Queridos, Amós denuncia os que viviam à vontade em Sião. Aqui, os que vivem tranquilos em Sião, eles estão aqui, ó, nós somos o povo de Deus, nós somos os tais, eles estão tranquilos. Eles acham que eles têm privilégios espirituais. No Brasil tem gente que fala o quê? Deus é brasileiro. Nós ainda nos achamos um país extremamente abençoado. Por quê? Porque nós temos praia, nós temos rio, nós temos cachoeira, nós temos floresta, nós temos isso. Algumas coisas a gente nem tem mais, já levaram, a gente nem sabe. Tem coisas que já compraram e a gente nem sabe. Meus amados irmãos, os israelitas estavam descansando numa falsa segurança. Por quê? Porque eles tinham rituais ainda. Eles tinham rituais, eles tinham cerimônia, mas não tinha vida naquilo. Eles achavam que Deus se satisfazia com os rituais, se satisfazia com as cerimônias, se satisfazia com os cultos. Eles não sabiam que o culto não era isso aqui, era dentro de você. O culto não é aqui em cima. Não há diferença desse púlpito para quem está embaixo. O Espírito está aqui, no seu coração e no meu. É aí que tem que ter culto. E o culto sai daqui e vai cultuando no trabalho, nos negócios, na rua, no esporte, no lazer. O culto é levado, o culto não para, o culto é você. Mas eles achavam que participar de um evento religioso era suficiente. Eles estavam também confiantes em suas vantagens geográficas. Olha no versículo 1, que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Samaria ficava no alto, fortificada, muros protetores, e eles morando em palácio lá em cima, essa liderança, e eles se achando, ninguém invade isso aqui, ninguém entra nisso aqui, nós somos o tais. Às vezes eu fico pensando que aqui no Brasil, a gente fala, não, nós temos tanta coisa, é tão bonita a nossa geografia, nós temos o Pão de Açúcar, nós temos o Corcovado, nós temos a Amazônia, nós temos isso, e a gente tem terra para plantar. E a gente começa a achar que a gente está com tudo e pode não estar. Eles estavam confiando também no status social deles. Olha o que diz o versículo 6, no finalzinho agora. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, às quais o povo de Israel recorre. Eles estavam tranquilos, achando que estava tudo bem, mesmo em pecado. Por quê? Porque o povo ainda votava neles. O povo ainda recorria a eles. O culto era vazio, a igreja não servia a Deus, não havia paixão a Jesus, mas o povo ainda os reverenciava, e eles lá naquela poltrona da prosperidade, e por isso o pecado deles não parecia tão pecado assim. Mas eles também estavam confiantes em seus pretensos predicados morais. No versículo 2 diz assim: vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até o grande Amate, e em seguida desçam até Gate, na Filistia. Amós convida até Calné, cidade edificada à margem oriental do rio Tigre,
e a Amate, a principal cidade da Síria, e observar, esses povos viviam sem a luz da verdade revelada, eles não tinham profetas nem sacerdotes, e eles haviam sido mergulhados em grande miséria, e eles haviam sido dominados por forças estrangeiras. E agora, eles sobem e olham essa cidade de longe e falam assim: eles não são como nós. Nós temos predicados que eles não têm, nós temos influência que eles não têm, nós temos uma bênção que eles não têm. E eles não estão conscientes de que, na verdade, eles estão bem distantes de Deus. A presunção é um pecado traiçoeiro, porque se baseia em mentiras e é motivada pelo orgulho. E você achar que você é o que você não é, é um problema muito sério, porque é fácil achar que a gente é alguma coisa que não é. No momento do louvor, quando esse louvor vem de forma arrebatadora, como veio hoje, parabéns à equipe de louvor, e a gente começa a cantar: eu não sou mais escravo do meu. Gente, tomou um negócio aqui, não é? He-Man, né? É um negócio assim forte, você se sente impulsionado, você fala: legal. Só que esse momento maravilhoso, ele não traduz a realidade de quem é você como adorador. A adoração é muito mais que cantar, é a vida que você vive. A adoração é como você trata a sua mulher, a adoração é como você trata seu amigo, a adoração é como você faz os seus negócios, a adoração é como você vive. Deus não espera nada mais de você a não ser santidade. E que você faça discípulos, mais nada. As únicas coisas que Ele te pede: seja santo, como eu sou santo, ide fazer discípulos. São os dois pedidos fundamentais, que envolvem todos os outros. Meus amados, eles estavam confiantes em quê? Nas suas conquistas políticas. Versículo 2, fala de Cauné, fala de Amate, fala da Filistia, e diz assim: são elas melhores do que seus dois reinos? O território delas é maior do que o de vocês. Eles estão achando que as nações vizinhas não tinham nenhuma vantagem política em relação a Israel. Eles estavam vivendo o seu tempo áureo, sob a liderança de Jeroboão II. Israel havia alcançado o seu apogeu político e econômico, os limites do seu território tinham chegado ao mesmo nível das gloriosas conquistas do rei Davi e de Salomão. Eles estão se achando. Nessa nação encontramos pessoas que sonham com coisas, vitórias, enriquecimento. Nesse Brasil nós encontramos pessoas que sonham com os favores de Deus, com mudanças na família, com vitórias em suas mazelas, com vitórias sobre suas doenças. Porém, no Brasil também, nós temos pessoas que não se importam em saber o que agrada a Deus e como que se livram do pecado. Tem um monte de gente que está na igreja também, que está pecando na mesma coisa desde que chegou aqui, e você não fez esforço nenhum para se livrar até hoje. Você diz assim: é minha área fraca, mas eu dou oferta. É minha área fraca, mas eu ajudo no ministério tal. Essa é minha área fraca, mas eu sou bom. É minha área fraca, mas eu nunca fiz mal para ninguém. E aí você começa a justificar, e você não cura uma área de câncer espiritual, que é o seu pecado dominante. Algumas igrejas profetizam sobre o povo bênção sem declarar a libertação do pecado. E aí Deus diz que isso não é possível. Não é possível falar: e agora recebe uma palavra profética: tu nessa semana serás vencedor, tu nessa semana serás conquistador, tu nessa semana baterás a tua meta, tu nessa semana conquistarás as nações, tu nessa semana serás contratado pelo Real Madrid. E a gente não fala assim: tu nessa semana lerás a tua palavra, a palavra de Deus, tu nessa semana orarás e Deus te revelará os caminhos para isso. Todas essas profecias são verdadeiras, só que toda promessa tem uma condição. O meu problema não é o que muitos estão pregando, o meu problema é aquilo que eles não estão pregando.
É a verdade decepada. Meia verdade é pior do que a mentira escancarada. Que a mentira escancarada a gente detecta logo, mas a meia verdade, a gente se apodera dela e não sai do lugar, não avança. Um homem não pode prosperar com seus negócios se ele vive no adultério. Mais prosperidade, mais adultério. Um empresário de Deus não pode fazer acordos escusos com agentes públicos para enriquecer e achar que isso é normal. Pode ser normal na nação, mas não é no reino. A conta vai chegar. Não dá para cristão não falar do amor de Deus para ninguém, ser omisso, agente secreto de Jesus. Está numa empresa, não levou ninguém para Jesus, e ele acha que ele está de bem com Deus. Não, Deus tem expectativa em você. Tem o pecado da ação e o pecado da omissão. Se você não é um missionário de Deus, você está em pecado. E hoje nós podemos mudar isso. Hoje, agora. Quantos você batizou esse ano? Nenhum? Vai batizar esse ano, você recebe essa profecia? Vai trazer alguém para Jesus esse ano, vai influenciar uma vida esse ano, vai mudar um casamento esse ano, creia! Não pode um cristão falar palavrão, contar piada imoral, encher o pote de bebida alcoólica, dar todo mau testemunho possível e falar assim, eu sou um abençoado por Deus. Não é. Você é um guiado pelo inferno. Porque o seu ritmo de vida denuncia que você agrada ao inferno, não a Deus. Um crente tem um linguajar de crente, tem uma postura de cristão, tem um jeito apropriado, procura se conduzir com o fruto do Espírito, bondade, benignidade, alegria, amor, domínio próprio. Ei, aqui estão os vencedores, aqui está o povo que vai mudar a história dessa cidade, aqui estão os conquistadores, o povo que vai poder ganhar dinheiro sim, porque a glória de Deus virá com esse dinheiro. Mas meus irmãos, vamos parar de sonhar com mentira, de que a gente não precisa se santificar para viver isso com Deus. Qual é a sociedade que vai caminhar para o juízo de Deus? Primeiro, quando sua liderança vive de qualquer maneira, achando que vai agradar a Deus. Segundo, é uma sociedade marcada pela decadência moral. E quais eram os pecados desse povo aqui? Quais eram os pecados desse povo? Primeiro, a exploração do semelhante. Versículo 3, vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo o reino do terror. Versículo 3, ele continua, no finalzinho ele diz assim, atraindo o reinado, vocês deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, como os melhores cordeiros, e os novilhos mais gordos dedilham suas lírias, como Davi, e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Quem é José? É o povo. Todos vieram de José, lá no Egito. O povo. Os nobres israelitas estavam acreditando no dia mau, que ele seria um dia bom. O dia do Senhor vai chegar. O dia do Senhor ia ser julgamento e não festa. Porque o semelhante estava passando por dificuldade. Agora, por que os pobres só se danavam naquela sociedade? Deixa eu te falar por quê. Vê se parece com o Brasil. Porque os juízes eram comprados. Os juízes eram comprados. E porque os juízes eram comprados, sempre os nobres ganhavam as causas com os pobres. Alguma semelhança? Não todos, poucos. Acredito que poucos. Mas alguns não julgam segundo a justiça. Isso está claro nesse país. Qual o pecado de Israel? Ostentação. Versículo 4, eles deitavam em cama de marfim. Marfim, meu filho, marfim é um negócio caro até hoje.
Marfim é um negócio caríssimo. Eles deitavam em cama de marfim, e o povo em esteira. Ostentação. Pastor, mas tem problema ter uma vida mais rica, ter um carro legal? Não, não é o problema. O problema é que eles estavam ganhando isso em cima da exploração do pobre. O problema é que eles estavam ganhando esse dinheiro em cima de mentira, em cima de fraudes. Esse que é o problema. O problema não é você ter, o problema é como você conquistou. Um outro problema que eles tinham, preguiça extravagante. No capítulo 4 diz, e se espreguiçam em seus sofás. Os ricos não trabalhavam não, gente. Em Israel, rico não trabalhava, os dominantes não trabalhavam. Eles só faziam seus projetos, arquitetavam, e o povo trabalhava que nem um condenado para ganhar a miséria. Se você não quer trabalhar, você não deve receber. Se você não quer fazer a sua parte, você não pode avançar. Princípio de Deus. A Bíblia chega a dizer assim, vai ter com a formiga preguiçoso, sim ou não? Um outro problema que eles tinham, insensibilidade. Diz o versículo 4, que eles comiam cordeiros do rebanho, bezerros do cevadouro. A dieta deles era riquíssima. Era steak de R$800 todo dia. E o povo comendo farelo. Qual era outro problema deles? Bebedeira desnecessária. Versículo 6, eles bebem vinho em grandes taças. Na verdade não eram taças, eram tigelas. Eram tigelas. Eles colocavam em tigelas e entornavam aquelas tigelas. Quantas pessoas que hoje estão fazendo uso imoderado da bebida alcoólica? O Chaplin, quando diz que eles tomavam em bacias, ele está deixando claro, o povo de Deus abusou do álcool. Um outro problema deles, indiferença com as mazelas da sociedade. No versículo 6, vai dizer, vocês não se entristecem com a ruína de José. Irmãos, hoje no Brasil nós temos ruína. Ruína. Nós temos gente procurando emprego há 2 anos, não consegue. Um dia desse eu vi uma reportagem de uma mulher com 6 filhos, mulher pobre. Ela bota lá numa panela lá, uma vez por dia, um arroz que alguém dá, ou às vezes um feijão. O que dão? Ela bota lá, os meninos fazem uma refeição por dia. O chão da casa de barro. Os filhos, cada um de um pai, que você vai esperando uma mulher que vive alcoolizada, que não tem ninguém por ela, que não tem orientação nenhuma, que você vai esperar. Queria avaliar como é que está o Brasil perto dessa forma de viver de Israel. Primeiro, a gente se revolta mais com falta de verba para o carnaval do que com gente que passa fome. A gente comenta sobre ideologia de gênero, mas aceita que pessoas que estão destruindo a mente das crianças sejam eleitos nesse país. Teve uma exposição em São Paulo que tinha uns desenhos de adultos fazendo sexo com crianças. E sabe quem podia assistir a essa exposição? Criança. Teve uma outra exposição que tinha um homem nu. E aí, uma menina levada por uma mãe, assim, que precisa de Jesus, não quero dar adjetivo para ela, a menina vai e toca no corpo nu de um homem. O que é isso? Ah, pastor, você é quadrado. Então vamos ser quadrado? A gente fala de machismo, tudo é machismo, qualquer piada é machismo,
Mas a bandeira de muitos partidos políticos é a legalização da prostituição. Nada mais machista. Legalizar a coisificação de uma mulher. Legalizar com a mulher, ela pode ser abusada, humilhada. E no final o homem fala assim, ó, toma aí o dinheiro aí, ó. Você é um objeto, eu pago e eu faço o que eu quero com você. É justo isso? Eu acho isso machismo. Eu acho que a mulher tem que ser valorizada, respeitada. Jesus resgatou o papel da mulher na Bíblia. Quando ele ressuscitou, a primeira pessoa que viu ele ressurreto foi uma mulher. Uma figura marcante do cristianismo é a mãe de Jesus, uma mulher. Jesus foi sustentado no seu ministério, numa fase do seu ministério, por mulheres de condição financeira muito boa. Está na Bíblia. Mas infelizmente querem legalizar a coisificação desta que é tão importante para a sociedade, a mulher, com a sua sensibilidade e com o seu papel maternal, que tem feito diferença nos filhos e na sociedade. Nós estamos tentando hoje legalizar a droga no país. Onde que deu certo? Estou querendo ir no país que deu certo, para ver como é que é, deve ser bonzão. Deve ter algum país que deu certo, não sei aonde, talvez em Marte. Mas querem legalizar, é uma bandeira, é uma bandeira. E eu não quero falar muito detalhe aqui, porque vai parecer que eu estou fazendo campanha para alguém, mas tem gente importante, que a bandeira principal dele é a legalização da maconha. Se dominar essa nação, o Planalto vai ter uma fumaceira danada. Eu conheci uma família que o filho começou a roubar tudo dentro de casa, e ele roubava e comprava droga. Maconha, esse negócio inofensivo, né? Maconha, o pessoal fala que é inofensivo. Um dia, ele foi pegar um objeto da casa e o pai não deixou. E eles entraram em luta corporal. E o pai tirou a vida do filho. Toda vez que você legaliza a droga, você não está resolvendo nada. Mais gente vai se viciar. Mais gente vai sair da realidade. E quando voltar para a realidade, está mais despreparado para enfrentá-la. No Brasil, nós temos um apelo à sensualidade em tudo. Tudo é sensualidade. Propaganda de shampoo de neném, a mãe está nua. As roupas, as danças. Às vezes eu vou numa festa de cristão, aí não quero ser assim, um quadradão, um cara assim, o pastor é muito fechado. Eu não tenho nada contra a música que não é evangélica, não. Acho que tem música bonita. Eu, sinceramente, acho que tem música bonita. Entendeu? Por exemplo, aquela música Atirei o Pau no Gato. Música forte, né? Atirei o pau no gato. Veja só que expressão de ternura, né? A gente cantava um monte de coisa e não tinha problema, né? Canta hoje, dá problema, né? Então, olha só, não é questão de ser um cara fechado, mas, gente, tem umas músicas que toca nas festas da gente, às vezes, que eu acho que o pessoal não está ouvindo a letra, não é possível. E as mulheres estão fazendo umas posições, os homens umas posições assim, que eu tenho que sair da festa, não dá para mim, irmãos, me perdoe. Pastor, você é tão moderninho, você está malhando, eu estou malhando. Agora fiquei garotão, Mas tem umas coisas que não dá, porque dificulta a santidade. Já está tão difícil ser santo. Eu tenho muito medo de gente santa demais. Gente que fala assim, não, que Deus fala muito comigo. Não, que eu estou tendo revelação demais. Não, eu fico com medo, porque eu sou tão distante disso, sou tão carente da sua misericórdia, sou tão carente do seu perdão, tão carente do seu amor. Quantas vezes na porta você quer falar comigo, eu não consigo falar com você, porque é muita gente falando comigo, e aí você fica decepcionado, me perdoe. Quantas vezes eu falo uma coisa, de repente você entendeu bem e não gostou, ou nem entendeu bem,
e já não gostou, porque eu estou falando para a multidão, então eu posso falar uma coisa, você me perdoe, mas eu preciso que você me reconheça como seu líder espiritual, seu pastor, querendo o seu bem, querendo o seu avanço, querendo que você seja alguém mais santo, então eu não posso me conformar com isso. Quais as consequências desse estilo de vida que nós estamos tendo hoje? E aqui eu chego no final, a consequência é juízo de Deus. No versículo 7 diz assim: por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Pastor, mas eu não vivo no ócio. Às vezes você vive no ócio do reino, você faz quase nada para as coisas de Deus. Às vezes você não é voz profética de Deus. Às vezes você fala até uma coisa boa, mas você vive uma coisa ruim. Às vezes você não dá credibilidade ao seu discurso pela vida que você leva. E a Bíblia diz que o povo de Israel vai para o exílio, e vai para o exílio na mão de alguém pior que eles. Será que é? Eu acho que não. Como assim não são? Eles viviam o que eles acreditavam, mas Israel vivia o que dizia não acreditar. Eles eram aquilo mesmo, a Síria, mas Israel dizia ter temor ao Deus Todo-Poderoso, mas não fazia por onde viver isso. Pastor, hoje você quis dar um sermão pesado na igreja? Não, eu não quero que você saia daqui com peso. Só quero que você entenda que você pode se livrar da prestação de contas e desse juízo, e que Deus talvez não tenha liberado algumas promessas e bênçãos sobre a sua vida, porque você está vivendo como Israel vivia, preocupado com o umbigo e não com a sociedade, calado na hora de falar. Chega no trabalho, a gente não fala nada, e às vezes quem não tem temor a Deus fala a maior atrocidade, e uma mentira repetida muitas vezes, ela vira uma verdade, uma falsa verdade. E o pior de tudo é que a imprensa brasileira é podre. Desculpa você que é da imprensa, você salvou. Mas é muita mentira. Eles pegam uma tarja, botam na pessoa, você é isso, pronto. Aí vem um jovem aqui da igreja, escuta isso toda hora através da mídia, ele acredita. Aí vem querer questionar. Há muita gente que é tida como muita coisa, que nunca fez nada que justifique aquele rótulo. Meus amados, o povo ficou debaixo de julgamento de Deus. E uma coisa interessante, é no versículo 8, diz assim: o Senhor, o soberano, jurou por si mesmo. Isso é muito sério. Não há nada mais forte no universo do que Deus, por isso ele jurou por ele mesmo. Ele jura pela coisa mais importante: ei, eu juro por mim mesmo, que virá juízo. E no versículo 8 ele diz: assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos, eu detesto o orgulho de Jacó, eu odeio os seus palácios. Ele fala: olha, eu odeio esse jeito que vocês estão vivendo, eu odeio. Deus revela o seu ódio, não de você, mas do jeito que você vive às vezes, do que você fala com a sua boca às vezes, não de você, mas da roupa que você veste às vezes, irmã. Não de você, mas do que você faz, querido, com a menina que você encontrou aqui na igreja, e aí você começou a namorar, e ela pensou que você queria casar, e você só quer abrasar. E aí a menina que veio do mundo, lá ela transava, fazia um monte de coisa, ela falou: pô, agora eu vim para a igreja, vou casar com um servo de Deus. Aí enquanto você desgraça a vida dela, ela volta para o mundo. Se ela for para o inferno, você vai ver, hein? Tem juízo de Deus.
Que isso, pastor? Você é tão otimista? Eu sei, por isso que eu estou conscientizando, para a gente mudar hoje aqui. Vamos mudar hoje aqui. Não é peso não, é conscientização para mudança. Deus abomina a soberba. Como você trata a pessoa que trabalha com você? O porteiro do seu prédio? O gari que varre a sua rua? Como você trata o frentista do posto? Como você trata a manicure? Como você trata as pessoas? E no versículo 9, ele vai dizer: se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão. Ei, o pecado, ele traz consigo a morte. Toda vez que você peca, algo morre. Quando você peca, morre a sua integridade, ou morre o seu casamento, ou morre a sua paz, ou morre a sua fé. Pecado e morte, olha, são irmãs gêmeas, univitelinas. Estou arrebentando agora na biologia. Meus amados, nós vamos deixar o pecado vencer a gente, quando diz em Romanos capítulo 6, que o pecado não terá domínio sobre nós. Pastor, o que eu faço então para vencer o pecado? Fecha as portas para ele. Se o que te faz pecar é o que você assiste na televisão, é uma série do Netflix, é um momento que você fica sozinho no seu quarto, com a internet, se é um amigo que te pilha, se é alguém que está na igreja, mas que te coloca contra os seus líderes, dá um tempo, afasta, cuida de você. Não dá para cuidar de alguém assim se você não estiver preparado. Que tristeza é quando uma nação não tem consciência do distanciamento que vive do Senhor e dos riscos envolvidos. Israel estava se achando o povo de Deus e na verdade estava distante de Deus. O julgamento de Deus estava a caminho, as tropas estavam a caminho. A Síria ficou 3 anos para invadir, mas invadiu. Durante esses 3 anos, dentro da cidade, houve fome, houve desespero, houve depressão, tudo de ruim, e finalmente veio a Síria e provocou morte, escravidão. Nós vamos esperar a Síria tomar? A eleição desse ano, a Síria está aí. Quem é a Síria, pastor? Dá nome aos bois. Você está doido para me ver na imprensa? Você é bobo? Você é inteligente. Quem é a Síria? Todo mundo que aprova e que pensa ao contrário da Bíblia. Se fez alguma coisa boa, parabéns, porque ninguém que quer fazer o mal não tem que se apresentar com algum bem. O cara que quer casar por dinheiro com a moça lá rica lá, ele tem 20 anos, a moça tem 82, mas foi uma paixão louca. Ele nunca viu uma mulher tão linda na vida dele. É amor, é love. Como é que ele faz? Ele trata ela bem, sim ou não? Ele trata muito bem. Tem que fazer o bem para poder fazer o mal. É assim que muita gente faz. E aí, uma coisa que me chama a atenção nesse texto, para a gente encerrar, é o versículo 12, diz assim: acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Não dá para arar rochedo com boi, e nem dá para cavalo correr por cima do rochedo. O que ele está dizendo é inevitável vir um julgamento, não tem jeito, a sua soberba é inconsequente, porque Samaria vai cair nas mãos da Síria. Se a gente não mudar, não tem jeito. Cavalo não corre no rochedo, e nem se ara a terra em rochedo.
Tem coisa que é impossível. Não tem como você viver fora de Deus e o julgamento de Deus, o juízo não chegar. Pastor, qual é o encerramento dessa mensagem? O encerramento é muito simples. Nós temos que ler Bíblia como a gente nunca leu na nossa vida. Nós temos que fazer uma listinha de perdão e pedir perdão até para o cachorro. Hoje é um dia que você tem que pedir perdão para a mulher, para o filho, para a filha, para a avó, para a bisneta. Você vai pedindo perdão, liberar essas relações doentias. Ah, mas não me deu perdão. Aí não deu, mas você pediu. Nós temos que pegar a Bíblia e falar assim: eu vou ler o Novo Testamento todo esse mês. Em 30 dias eu vou ler o Novo Testamento todo. São 27 livros. Se eu ler um livro por dia, eu leio em 27 dias. Eu vou fazer uma coisa louca. Eu vou acordar de manhã e vou ler um livro inteiro. Ah, pastor, Mateus são muitos capítulos. Mas tem uns que são pequenininhos. Então você pega e lê metade de Mateus e Filemão. Aí fica mais fácil. Faz uma coisa louca com Deus. Faz um jejum diferente. Busque a Deus como você nunca buscou. Vamos juntos, gente. Vamos melhorar e vamos ver se Deus não vai fazer. Vamos clamar e vamos ver se Deus não vai realizar. Ele permanece fiel. Ele não promete e não cumpre. Ele quer nos abençoar. Se a gente não ler Bíblia e não orar, daqui a algum tempo, esse livro vai ser mais um livro. Não vai ser o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Para muitos, loucura. Mas para quem crê, é o poder de Deus. Está na hora de pegar essa Bíblia e desembanhar a espada e ir para a guerra do dia a dia com a Bíblia na mão. E em toda oportunidade, lê um pouco, medite um pouco, pense um pouco, viva um pouco, e você vai ver o que Deus vai fazer. Não há nada que você esteja vivendo hoje fora de Deus que você não possa mudar. Quem acredita nisso, diga: eu creio. Não há nada de errado que você tenha feito que Deus não possa perdoar. Quem acredita, diga: eu creio. Não há nada que você deixou de falar que agora você não possa dizer com a autoridade de Deus. Diga: eu creio. Então, quem define a ética da igreja não é o mundo, não. Não é quem quer me calar, não. Quem define a ética da igreja é o reino. É o Deus do reino. Esse reino já tem rei, e o nome dele é Jesus. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Eu queria, nesses 3 minutinhos finais de culto, perguntar quantos aqui disseram para si mesmos: pastor, eu não estou vivendo essa vida em Deus. Eu estou afastado desse Deus, desse jeito que o senhor falou. E eu não estou preparado para um juízo de Deus. Eu quero estar preparado. Eu quero viver algo diferente. Eu quero amar mais a Deus. Eu quero que Deus me abençoe. Eu quero remover o que atrapalha as bênçãos de Deus na minha vida. É fácil. Basta hoje você convidar Jesus para reinar na sua vida. Pedir perdão dos seus pecados. E falar: Jesus, muda a minha história. Você quer isso hoje? Quer sair daqui com Jesus como Senhor da sua vida? Quer sair daqui com Jesus como dirigente da sua caminhada? Aonde você está? Repita comigo essa simples oração. Diga assim: Santo Deus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Nenhuma assíria vai dominar meu pensamento. Nenhuma assíria vai determinar minha vida. Nenhuma assíria vai determinar o que eu falo.
Eu quero viver para Deus e falar em nome de Deus. Eu quero ser instrumento de Deus. Eu peço perdão pelos meus pecados, porque essa mensagem foi para mim. E eu quero deixar algumas coisas na minha vida para viver outras que o Senhor tem para mim. E é no nome de Jesus que eu peço a tua salvação. Amém.